Desde a criação do cinema, o audiovisual progrediu em diversas áreas. Assim, a profissão de cinema se diversificou e hoje está tão integrada na vida e cultura das sociedades que passou a ser um produto de arte e consumo indispensável. Para entendermos o que é ser um profissional em cinema, teremos que adentrar em cada setor e etapa da produção de um audiovisual. Assim, nesse vídeo, iremos analisar a profissão de cinema e como ela se comporta em cada setor, ramo, mercado e função, e etc. Então, quem é o profissional de cinema? Afinal, quando assistimos às premiações como o Oscar, nos deparamos com várias funções diferenciadas que estão por trás dos bastidores. Mas tem muito mais do que isso. Vamos ver? A carreira em cinema pode ser um bom investimento. Para quem quer trabalhar nessa área, existe uma gama de oportunidades no mercado de trabalho. Dentre elas estão carreiras como cineasta, produtor, roteirista, entre outras. Além disso, durante o curso, os alunos aprenderão a dirigir filmes ou a trabalhar atrás das câmeras, como figurinistas ou iluminadores, por exemplo. Por isso, quando o aluno se forma, ele não apenas pode ser cineasta, mas também a profissão permite que ele escolha outras possibilidades de emprego dentro do mundo do cinema. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um dos melhores cursos de cinema se localiza na faculdade da PUC. Outro exemplo é a Universidade Federal Fluminense. Para conhecer os tipos de profissionais de cinema, é preciso entender o básico sobre o funcionamento desse ramo. Esse funcionamento está atrelado ao próprio processo de criação de um filme ou qualquer outro tipo de produção audiovisual. No caso, as fases relacionadas a esse processo de criação são a concepção, a pré-produção, a produção, a pós-produção e, por fim, a distribuição. Durante a concepção estão os criadores. São os roteiristas, diretores, produtores e outras pessoas concebendo a ideia do projeto. Por exemplo, no caso de vídeos comerciais, essa concepção pode vir do cliente, que pode ser uma empresa que quer contratar um vídeo institucional ou uma banda musical que quer filmar um videoclipe, e até pode ser um casal apaixonado que quer um vídeo de seu casamento. Em cada tipo de produção, muda o perfil do cliente, que tem a ideia, e também o público-alvo. Na pré-produção, com o roteiro desenvolvido, as produtoras começam o seu trabalho. Nesse momento, são definidas as últimas etapas do processo criativo, como a definição dos planos que serão utilizados durante a gravação das cenas, que são determinados durante a criação do storyboard. E também é definido o orçamento para determinar a quantidade de dinheiro que deverá ser investida e também quais recursos, materiais e equipamentos serão necessários durante a produção. Grande parte dos profissionais do ramo são envolvidos nessa etapa, contratados pelas produtoras para prestar serviços em cada projeto. Até mesmo vídeos comerciais de agências de publicidade são, em grande maioria, feitos por produtoras contratadas por essas agências. No caso de filmes, a produtora cuidará de todas as etapas até a pós-produção e tentará vender o produto para os players. No caso da televisão, os players são envolvidos desde a pré-produção, aprovando o desenvolvimento de cada etapa do projeto. Ok, mas o que são os players? Os players são os locais e plataformas em que a produção audiovisual será exibida e ficará disponível para o público. Dentre os players mais comuns, podemos destacar canais de televisão, muitas vezes chamados de programadores, por encaixarem os programas e seriados em janelas de horário, serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, entre outras, distribuidoras de filmes, salas de cinemas, a própria internet, usando alternativas como financiamento coletivo. Nessas empresas também atuam profissionais do ramo audiovisual, como equipes de criação, de programação, de escolha de investimentos, dentre outras funções que podem trabalhar com cinema. Os players são os principais financiadores dos projetos audiovisuais. O público também financia através da bilheteria ou pela mensalidade dos serviços de streaming, por exemplo. Mas o seu dinheiro paga principalmente os distribuidores, que compram direitos de distribuição dos filmes e precisam recuperar o investimento em seguida. Por esse motivo que tanto se fala dos fracassos do cinema. Em geral, esses fracassos são chamados assim por serem projetos que deram prejuízo aos players, que não conseguiram recuperar todo o investimento que fizeram, ou que recuperaram, mas lucraram abaixo das expectativas. No caso de vídeos comerciais, são as empresas clientes que financiam toda a cadeia. Agora vamos então detalhar as diferentes formas de se trabalhar com cinema, que englobam as duas primeiras etapas da produção audiovisual. O diretor de um filme é o líder artístico do projeto, carregando, portanto, bastante responsabilidade. Isso, é claro, vale para os diretores que optam por trabalhar com cinema. Na televisão, a lógica muda um pouco. Novelas podem trazer diferentes diretores, um como diretor geral e os demais como diretores auxiliares. Na TV fechada, uma temporada pode ser filmada por vários diretores diferentes, ou por apenas um, dependendo da agenda
agenda, os critérios de produção e do canal. O produtor é a última figura na etapa de criação de um projeto audiovisual. Apesar de muitos diretores de cinema também serem sócios de produtoras, a função dessas empresas está intrinsecamente associada a esse cargo. Um filme exige tantos detalhes que diferentes cargos de produção foram criados. Essa figura máxima que recebe os prêmios é geralmente chamada de produtor executivo. É difícil falar de salário para esse cargo, pois geralmente seus ganhos estão associados diretamente ao orçamento ou ao rendimento do projeto em bilheteria. Essa é a pessoa que cuida dos contratos e planeja o projeto como um todo. A direção de arte é um dos maiores departamentos em um set de filmagens em produções maiores, rivalizando com a direção de fotografia. É o departamento responsável por criar cenários, objetos, manter o alimento com figurino, a maquiagem, o cabelo, e por isso são necessários muitos profissionais cuidando de cada detalhe. O departamento de fotografia cuida de todos os detalhes envolvendo iluminação e câmera, englobando assim muitos técnicos. Além do diretor de fotografia, podem haver operadores de câmera, alguns especializados em diferentes tipos de câmera como Steadicam, assistentes de câmera, operadores de cabo, operadores de video assist, que é a tela que exibe o que está acontecendo e o que está sendo filmado para a equipe, o foquista, operadores de movimento de câmera, gaffer, eletricistas. O gaffer é o chefe da equipe de eletricistas e iluminação, respondendo diretamente ao diretor de fotografia. A etapa de pós-produção pode levar meses e até anos, envolvendo uma série de profissionais de efeitos visuais, som e, é claro, de finalização, incluindo o montador. O montador tem, nessa etapa, o apoio de um produtor de finalização, além da presença do diretor, que deve tomar todas as decisões finais. É do montador o trabalho de editar clipes e criar os significados na montagem que o diretor quis passar durante o processo de filmagem. Apoiando a finalização, há cargos como o de editor de som, assistente de edição e finalizador. Outros profissionais ou empresas podem ser contratados para cuidar dos efeitos visuais ou do color grading, o ajuste de cores no filme final. Também tem o videomaker, o faz-tudo do audiovisual, que tem crescido em importância especialmente em conteúdos na internet, e que acaba trabalhando em muitas das funções. Apesar de termos hoje em dia uma infinidade de recursos e aparatos técnicos que permitiram ao cinema uma possibilidade imensa de representações, muita coisa já existia desde as suas origens. Georges Méliès foi um dos que estabeleceu a sétima arte como concebemos hoje em dia. Méliès trouxe a narrativa do teatro e toda a sua cenografia e representação para o cinema. Foi inovador no uso de efeitos especiais, popularizou técnicas como stop motion e foi um dos primeiros cineastas a usar exposições múltiplas, a câmera rápida, as dissoluções de imagem e o filme colorido. E também foi um pioneiro no uso de storyboards como roteiro das etapas do filme e nos efeitos especiais. Graças à sua capacidade de manipular e transformar a realidade através da cinematografia, Méliès é lembrado como um mágico do cinema. Outros cineastas pioneiros em efeitos especiais são D.W. Griffith, que popularizou e tornou hoje algo muito comum o uso de enquadramentos como o close-up e o plano detalhe, e ele também popularizou o uso da montagem paralela para mostrar duas cenas que acontecem ao mesmo tempo, e além disso difundiu o uso da transição fade-out. Fritz Lang foi o cineasta que dirigiu o considerado como o primeiro filme a ter uma história que se passa em um futuro distópico, que é Metrópolis de 1927. Para realizar vários planos e cenas no filme, foi criada uma técnica chamada de processo Schuften para criar cenários de imensa e grande extensão e escala. E essa técnica foi ainda mais popularizada através de sua aplicação em filmes de Alfred Hitchcock. Esse cineasta também foi o diretor do primeiro filme que utilizou efeitos gerados por computador. Esse filme era Vértigo, de 1958. Esse mesmo filme também estreou a utilização do efeito de dolly zoom que foi aplicado em uma de suas cenas. Concluindo, a profissão de cinema permite uma infinidade de aplicações e recursos através dos meios audiovisuais. Necessita de uma equipe preparada para atuar em cada etapa e setor da produção do projeto, baseando-se em um roteiro inicial que terá sua orquestração definida pelo diretor-geral, pelo produtor e pelos demais líderes da equipe, todos com o objetivo de desenvolver juntos o projeto definido pela produção, pelo financiamento e pelo player ou mídia em que será transmitido. E assim, cabe a quem quiser entrar nessa área escolher o seu próprio caminho e dessa forma poder realizar os seus sonhos.